Meus amados irmãos e irmãs, aceitem todos a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade que temos de estarmos na sua casa, na tua presença, dessa feita, para nós aprendermos a santa, bendita, inerrante palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos nesse momento que nós vamos levar a Deus a nossa palavra de oração e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos orienta, que Ele nos guarda, que Ele nos inspire, que nós possamos transmitir a palavra na unção, na intrepidez do Espírito Santo do Senhor. Para isso, fazemos a Deus a nossa palavra de oração. Eu convido você a se colocar de pé e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite de quarta-feira, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio e a oportunidade a qual o Senhor tem nos dado e tem nos concedido de estarmos aqui mais uma noite, unidos e reunidos na Tua presença, para nós aprendermos a Sua palavra. Senhor Jesus, que nesta noite seja uma noite memorável, que nesta noite seja uma noite de edificação, e que o Teu nome, mais uma vez, venha a ser glorificado nas nossas vidas. Eu te louvo pelos irmãos presentes, pelos irmãos que estão nos assistindo através dessa plataforma. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, seja conosco e que tudo que for feito, for falado, venha a ser para a honra e para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, nós vamos adorar ao Deus. O Ministério de Louvor vai estar me ajudando aqui com o hino da harpa cristã 33. Número 33 da harpa cristã. Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Com tua mão segura. Aleluia. Eu convido você aí na sua casa a pegar o seu inário e vamos juntos adorarmos o nome santo do Senhor Jesus. 33 da harpa cristã. Vamos cantar? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus, ó, traze-me e nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde das sombras mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, oh, leva-me consigo, para onde eu goze teu eterno amor. Oh, glória! Como é bom louvar ao Senhor Jesus. Amém? Nós vamos nesse momento também fazer uso da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia aqui na igreja, aí na sua casa, Salmos de número 46.
Nós vamos tomar por base esse texto, Salmos de número 46. Os irmãos que estão presentes podem me acompanhar com a leitura que estará sendo lida por mim. Salmos de número 46. Glória. Vamos ler a palavra de Deus aí na sua casa. Também você fique sobre os seus pés, como reverência à palavra de Deus. Salmos de número 46. Salmo, um dos filhos de Corá, que escreveram esse Salmos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se turbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confirma essa palavra com amém? Amém? Os que podem, tome o seu assento nesta noite. Mais uma vez, uma quarta-feira de ensino, mais uma quarta-feira de doutrina, aonde hoje, dia 8 de julho, teve um novo decreto publicado no último domingo, falando novamente da reabertura dos templos religiosos. E nós fomos beneficiados com isso, de poder retornar ao santuário, lógico, cumprindo todas as medidas estabelecida pelo Ministério da Saúde, e estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se esforçaram para estar aqui, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo através da nossa plataforma Facebook, no canal da nossa igreja. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Pois bem, sem mais, nesta noite nós queremos iniciar falando sobre algo que tem atingido muitas pessoas. E quando eu falo muita, para os irmãos terem uma ideia, a cada 4 pessoas, uma dessa é atingida pelo assunto que eu vou falar aqui, pelo um transtorno, pelo o desespero, que é a síndrome do pânico. Eu estava pedindo a Deus o que falar, e veio esse assunto que
que tem atingido todas as classes sociais, tem atingido todas as crenças, tem atingido toda a sociedade. E é interessante nós falarmos sobre isso, pois há muito tempo não se falava isso em igrejas. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade e outras doenças psicossomáticas não se falava dentro de um templo religioso. Mas eu louvo a Deus que a igreja ela vem quebrando paradigmas, assim também como o nosso Jesus quebrou muitos paradigmas em seu tempo, em sua época, usando determinados sermões e colocações e até mesmo exortações. E hoje a igreja tem uma visão aberta relacionada a isso, viu a importância de se comentar sobre esse assunto com a membresia de sua igreja, com os irmãos que assim frequenta a sua determinada congregação. E é um assunto também que demanda muito cuidado, tanto no lado espiritual, como também do lado profissional, ou a patologia da medicina, psiquiatria, psicólogo e tudo mais. Mas não isenta, como eu disse a princípio, o olhar cirúrgico espiritual. Porque assentado nessas cadeiras ou ao seu lado, pode existir uma pessoa que enfrenta esse problema. Talvez você, próximo a você, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, você pode conhecer uma pessoa que sofre desse assunto. Pode ser que hoje, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo e me vendo, não, eu não tenho esse problema. E não significa dizer que a palavra não vai direcionada a você, pelo contrário, vai sim. Porque hoje nós vamos aprender o que é isso. Talvez lá na frente, isso possa te ajudar com determinadas pessoas que sofrem essa síndrome do pânico, você saber o que fazer. Porque a gente percebe que quando a pessoa está nessa crise, às vezes a gente não sabe qual é o procedimento, se é que tem. Nós vamos descobrir hoje. E talvez, a partir de hoje, você estando inteirado com o assunto, você possa ajudar muitas pessoas, inclusive crentes e não crentes. Eu quero destacar, em primeiro lugar, enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a vivenciar várias situações difíceis, porém sempre poderemos contar com o socorro de Deus. Partindo dessa primícia, já começamos a desconstruir aquela ideia criada muitas das vezes na nossa mente, por nós servirmos a Deus, por nós estarmos na igreja, a gente fica isento de determinadas situações que acontecem. Então vamos desconstruir essa ideia de que pelo fato de a gente servir a Deus, a gente ainda continua humano. A gente continua de carne e osso. A gente continua sujeito às doenças pré-existentes. Agora,
tem gente, por servir a Deus, não aceita determinadas situações que a vida lhe impõe. E coloca o seu relacionamento com Deus em xeque por conta do problema que está passando. Ei, querido, ei, minha querida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, eu e você e eu estaremos sujeitos às doenças, aos intempéries, aos problemas, às adversidades. Ora, nós ainda estamos na terra, embora nós não pertencemos a esse mundo, mas por enquanto nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui vivendo. Nós estamos aqui comendo, dormindo, se alimentando, trabalhando. Então nós estamos sujeitos a determinadas coisas. Então, desconstrói da sua mente, da sua cabeça, essa ideia. Não, eu sirvo a Deus, então eu não posso ficar doente. Não, negativo. A gente mesmo servindo a Deus, a gente continua sendo humano. A gente não vira robô. A gente não vira anjo. Não. Se beliscar, a gente dói. A gente vai ter dor de cabeça. A gente vai ter dor de dente. A gente vai sentir necessidades fisiológicas. A gente vai ter gastrite. A gente vai ter dor no corpo, dor nas costas. Enfim, uma série de patologias que a gente vai enfrentar. Mas Deus é tão bom que Ele deixou os médicos para cuidar de nós. Deus deu sabedoria para os médicos estudarem e descobrir de que forma o corpo humano reage. Então, essa ideia precisa ser desconstruída da nossa mente. Ok? Vamos lá. A síndrome do pânico tem assombrado muitos e destruído outros. No entanto, não podemos nos esconder atrás dos medos que vêm sobre nós. Nós nos aprisionando em suas garras invisíveis, gerada por angústia e sentimentos. Isso é fato. Nós não podemos simplesmente se esconder atrás de um medo, e detalhe, esse medo é invisível. Que tem assombrado e trazendo angústia sobre muitas vidas de pessoas. Vamos, por um pouco de história, vamos trazer a origem do pânico. Por quê? Síndrome do pânico, por que será? Por que pânico? Ah, será que é por causa do filme lá do Todo Mundo em Pânico? Não, negativo. Negativo. Veja bem, a palavra pânico pode ser definida como aquilo que assusta, amedronta. Algum cientista define o pânico como sendo medo do medo. Guarde isso aqui. Algum cientista define o pânico como medo do medo. A ideia do pânico tem sua origem na mitologia grega. Veja, oriundo do deus grego Pan. Esse deus Pan tinha sua aparência assustadora, com chifres e pés de bodes, cuja a diversão dele era assustar
os pastores e os rebanhos da Grécia Antiga. E hoje falaremos de uma grave enfermidade da alma, que é a síndrome do pânico. Então é daí que se origina, falei certo? O síndrome do pânico. Então, o pânico vem da mitologia grega, que era um deus grego, Pan, que tinha chifres e pés de bode. Que bicho feio, né? É assustador, não é? É assustador. E a diversão dele era essa: assustar os pastores e rebanho da Grécia Antiga. Então, daí a origem do pânico. Os irmãos compreenderam? Por favor, aí os irmãos, acompanha para mim se tiver perguntas, irmãos que estão assistindo aí, tá bom? E nos ajude aí. Que domingo passado nós tivemos alguns comentários e a gente não pôde acompanhar. Então não vamos deixar desapercebido isso, ok? Tudo bem aí? Alguma pergunta aqui na igreja também, fique à vontade. Hoje é culto de ensino. Você pode aprender, interromper e perguntar se tiver dúvida, ok? Então, a origem do pânico vem daí. O que é síndrome do pânico? Vamos lá. A síndrome do pânico afeta o indivíduo em sua totalidade. Ou seja, no físico, no mental e no emocional. Esta síndrome se apresenta como um transtorno de ansiedade, que se dá através de crises graves, que duram aproximadamente 20, 40 minutos e que não possui nenhum motivo. A síndrome do pânico difere da chamada situação de pânico, que são mecanismos de defesa que disparam quando se está em uma situação de medo. Deixa eu parar aqui. Perceba que nós estamos falando de duas situações. Nós estamos falando primeiro do pânico normal e da síndrome do pânico. Uma difere da outra. Uma difere da outra. Síndrome do pânico, uma coisa. Pânico, outra coisa. Por exemplo, isso é de ordem natural. Quando você se depara, por exemplo, com uma cobra. Percebe a situação? Quando você depara com um animal, uma cobra, um jacaré, um leão, de ordem natural, aquilo te gera pânico. E esse pânico gerado, ele te leva a fazer duas coisas. Ou você enfrenta, ou você foge. Então, esse pânico é de ordem natural. Agora, a síndrome do pânico, ela se deriva ou se desencadeia quando a ansiedade, ela chega no seu pico. E por a ansiedade chegar no seu teto máximo, ela libera fatores e o seu cérebro começa a agir de uma forma inesperada.
trazendo então ao indivíduo a famosa crise do pânico. E essa crise do pânico, ela afeta a sua totalidade do indivíduo, físico, no mental e no emocional. Ficou claro? Ficou claro? Se os irmãos puderem nos ajudar, fique à vontade, Júlia. Viu? Fique à vontade. Então vamos lá. Para os irmãos que estão em casa, nos assistindo. Olha, compartilhe essa live. Talvez você conheça alguém que está passando por essa situação. E essa palavra vai ajudar. Eu não vou conseguir terminar tudo hoje, mas vamos ver aonde nós vamos chegar. Mas com certeza vai alcançar vidas e vidas serão libertas. A síndrome, vamos repetir. O que é a síndrome de pânico? Síndrome do pânico afeta o indivíduo em sua totalidade, ou seja, no físico, no mental e no emocional. A síndrome se apresenta quando o transtorno de ansiedade, que se dá através de uma crise grávida, ou seja, a crise de ansiedade chegou no pico, desencadeia o pânico, desencadeia o síndrome do pânico, que dura de 20 a 40 minutos. A síndrome do pânico difere da chamada situação de pânico, que são mecanismos de defesa que disparam quando estamos em momentos de medo. Veja, por exemplo, um assalto, um leão, uma cobra. A palavra de Deus nos mostra um momento em que os discípulos de Jesus estavam com pânico. Quando da sua morte, Jesus não havia ressuscitado ainda, aquilo causou pânico, causou medo nos discípulos, mas de repente Jesus aparece a ele e diz: paz seja convosco. Seja qual for a situação, a paz de Cristo preenche o vazio causado pela ansiedade. Então, nós falamos do que é a síndrome do pânico. Agora nós vamos entrar nos sintomas causados pela síndrome do pânico. Não confunda o seu medo mecanizado por diversa situação com síndrome do pânico. Agora, o medo repetitivo de determinadas coisas, ele vai passar do quadro simplesmente de pânico para a síndrome do pânico. Como assim? Quando você vê alguma coisa, ou você está em uma situação de medo, é normal ter pânico. Agora, quando você não vê nada, está tudo normal, de repente, você começa a ter os sintomas que a gente vai falar na sequência, deixou de ser pânico e passa a ser síndrome. Porque o pânico é um mecanismo de defesa que Deus deixou para o homem, inerente do homem. Vamos falar dos sintomas. Um número cada vez maior de pessoas tem chegado à emergência. Isso aqui é tão grave, tão sério que eu estou falando, que muitas das pessoas, quando sofre a crise, o meu retorno aqui tá. Quando sofre a crise, ela acaba
parando na emergência dos hospitais. Por quê? Os sintomas é como que a pessoa tivesse tendo um ataque cardíaco. O coração dispara. A mão começa a ficar gelada. Os sintomas. O indivíduo começa a suar frio. Veja, o número cada vez maior de pessoas tem chegado às emergências dos hospitais com os sintomas diversos que assemelham problemas cardíacos, como ataque cardíaco, respiração acelerada, a falta de ar, que são relacionados com os sintomas mais comuns. Num ataque de pânico. No entanto, existem outros sintomas que assustam tanto o indivíduo que sofre com eles, como também amigos e familiares. Sintomas como visão embaralhada, tremores, mãos e pés frios, também tem sido visto nas emergências dos hospitais. E eu estava ouvindo um relato de um médico que cuida disso. Ele conta uma experiência pessoal dele. Que quando ele tinha 20, 21 anos de idade, do nada, Clóvis, ele nunca passou por isso. Do nada, esses sintomas invadiram o seu corpo, levando-o no outro dia a uma emergência. E ele se submeteu a vários exames. Exames cardiológicos, enfim, uma bateria de exame. E o resultado? Nada. Ou seja, o médico naquele momento, ele diz que foi uma sexta-feira, ele chegou no seu topo de ansiedade, um acúmulo de informação, desencadeou isso nele. A sensação de morrer é tão real, que quando você vê uma pessoa tendo essa determinada crise, é desesperador. E o número cada vez só cresce de pessoas. Eu converso com muitas pessoas durante o meu dia, e eu tenho ouvido, visto muitos relatos. Eu sofro de síndrome do pânico. Eu sofro de ansiedade. Eu sofro de depressão. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Eu dizia, se não me foge da memória, ao pastor Tiago, que no início da pandemia, essa pandemia, ela tem despertado as pessoas, o cidadão. Eu falo despertado no sentido espírito. Sabe o lado espiritual? O lado espiritual das pessoas estavam debandado, estavam abandonados. Então, Deus, pensamento meu, Deus criou esse mecanismo para as pessoas darem mais valor no espiritual. Porque quando se fala do carnal, as pessoas estão fartas, as pessoas estão saturadas. Agora, quando se fala quesito espiritual, elas têm que voltar para o seu Criador. Ela tem que voltar para
para aquele que o fez. Sabe quando você compra alguma coisa e vem estragado? Aí quem sabe consertar? Quem fabricou. Você consegue consertar? Não, vamos levar para o fabricante, está na garantia. O fabricante sabe consertar. Por quê? Ele sabe cada pecinha que ele colocou lá. E sabe cada função que aquela pecinha vai exercer. Então, quando se fala do espiritual, foge do alcance humano. Porque o homem acaba sendo limitado. Então tem que correr para o fabricante. Tem que correr para quem criou a humanidade. Que estamos chegando na casa de 7 bilhões de pessoas. E ele sabe o que está acontecendo. As pessoas parecem que estão vivendo como se o espiritual não existisse. É daí então que surgem as doenças psicossomáticas: depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico e tarará, tarará, tarará. Doenças da alma. A alma da pessoa está doente. E isso vem fazer com que as pessoas precisam parar. O ser humano precisa parar. Porque nunca, em toda a história, as clínicas psicólogas esteve tão cheia como hoje. Nunca houve tanto trabalho para os psicólogos como hoje. Os psicólogos têm que cada dia mais se debruçar em livros, se debruçar em seminários, para tentar descobrir o que está acontecendo. Eu respondo: ausência de Deus. Ou estou errado? O ser humano está tão distante de Deus. Então, peraí, eu vou mexer no espiritual. Eu vou começar a soltar doenças psicossomáticas ou doença na alma, que o remédio não vai te curar. O remédio vai te ajudar, mas te curar não vai. Aí, quando está passando por esses sintomas, essas doenças da alma, que parece que vai te matar, que parece que vai te levar, é o medo do medo. Quem passa por uma crise dessa, e tem pessoas que passam uma vez no mês, tem pessoas que passam a cada 6 meses, agora tem outras que já é um pouco mais frequente, toda semana passa. Tem gente que passa todo dia, e pior, tem gente que passa de hora em hora. Pergunta para ele. Ele tem medo do medo. É daí que vem a origem do pânico. Medo do medo. Porque a situação é tão pavorosa que ele não quer passar. Ele não quer passar. E esse é um mal que atinge a alma. E quando se fala de alma, não é o homem que consegue consertar. Não é o psicólogo, o psiquiatra, né? Você pode procurar, ele vai prescrever receita para você. A receita vai te dar um tranquilizante, o remédio vai te tranquilizar. Mas no outro dia, o problema está lá. Porque a alma é só com o fabricante. Esse problema de alma, quem conserta é o fabricante.
Quem conserta é Deus que criou todos os seres humanos. E hoje, as pessoas, na maioria esmagadora dela, todos têm um problema correlacionado à alma. Ei, querido, ei, querida, isso aí é ausência de Deus. Então, sabe aquela ideia, eu ser crente, eu ir para a igreja? Para com isso. Você precisa procurar Deus para tratar a sua alma. A sua alma precisa ser nutrida por Ele. Para com isso. Para com esse orgulho. Eu abandonar a minha vida, então fica com ela. Do jeito que está. À base de remédio. Trancafiado em um quarto escuro. Com medo das pessoas. Com medo de sair à rua. Com medo de ver o sol, de ver a lua, de ver as estrelas. Deus não te criou para isso, não. Deus não te fez para isso. Deus te fez para você ser livre. Os irmãos que estão aqui podem levantar a mão e dar glória. É essa liberdade que Deus quer te dar. Tira da sua mente esse negócio. Ser crente é fanatismo. Eu não estou falando de ser crente, não. Eu estou falando de nascer de novo. De ser evangélico, ou melhor, de ser cristão. Ser seguidor de Cristo. Não ser seguidor de homens. Às vezes a gente confunde, pastor Tiago. A palavra crente hoje está muito depredada. Depravada. Crente hoje está muito banalizado. Eu não estou falando para você virar crente. Eu estou falando para você ser cristão, a obedecer a palavra, a cumprir o evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você: evangelho não melhora as vidas da pessoa. Eu vou mais longe. Evangelho vai muito mais do que isso. Evangelho te dá uma vida nova. A sua alma está doente, é por causa disso. E a pessoa se recusa a ir numa igreja. Ei, você vir na igreja, sabe o que acontece? Você vai ouvir a palavra. Palavra genuína. Palavra verdadeira. E a mesma palavra diz assim, que ela é mais penetrante do que espada fiada de 2 gumes. Uma vez você ouvindo a palavra, sabe o que vai acontecer? Ela vai penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Agora fala para mim se existe algum remédio que vai até aí. O remédio hoje vai valemar no estômago, e depois quando a gente vai no banheiro a gente já expila fora. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus impregnada, entrando dentro de nós, ela vai aonde nenhum médico consegue ir. E outra coisa, quando você vem dentro de um templo religioso e ouve olha que eu estou falando a genuína. Eu não estou falando as baboseiras, as baboseiras que a gente tem escutado por aí. Pastores hoje que precisam criar vergonha na cara. Tem banalizado o evangelho, pastor Tiago. Ao invés de pregar a verdadeira palavra, tem apaziguado, Ei, prega a palavra. Quando você ouvir a verdadeira e genuína palavra, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Oh, glória. Uma vez você ouvindo a palavra, uma vez essa fé gerada dentro de você, pode ser pequena, pode, é suficiente para você pedir o que você quiser para Deus e Deus fazer. Se tiver fé no seu pedido, pode acreditar que vai acontecer na sua vida. Agora fica aí. Sabe qual é a desculpa hoje quando as pessoas são convidadas a entrar dentro de uma igreja religiosa? Vamos ver. É assim, não é? Alguém convida alguém para vir à igreja? Vamos ver. Se der, eu vou.
Outros usam assim: ah, não chegou a minha hora ainda. Outros falam assim: não senti ainda. Eu não senti ainda de ir para a igreja. Ô queridão, igreja, crente ou evangelho está correlacionado ao reino, ao mundo espiritual. E o mundo espiritual não é físico, já disse, espiritual. O mundo espiritual não é palpável. O mundo espiritual não é visto. O mundo espiritual, ou você tem fé para crer, ou você não tem. Quando você sentir, como não, é pela fé o negócio. Não é fé palpável, não é fé vista. Quer dizer então que Deus tem que descer na terra, se materializar diante da sua frente e falar: eu sou Deus, vai, toma o seu banho, porque hoje você vai para a igreja. Isso nunca vai acontecer. Porque essa atitude quem tem que tomar é você. É pior. Se Deus se materializar na frente dele, é possível ainda que o indivíduo não acredita. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que cada vez mais os médicos, psicólogos, psiquiatra, psicanalista não sabem mais o que fazer. É a lacuna que está aberta. É o buraco negro que está aberto dentro do coração do homem. E só o fabricante pode preencher isso aí. As drogas não vai preencher isso aí. As mulheres não vai preencher isso aí. Você pode ter qualquer tipo de homem que ele não vai preencher isso aí. Você pode ter as melhores casas, os melhores carros, você pode fazer as melhores viagens, você pode comer as melhores comidas, vestir as melhores roupas, passar os melhores perfumes, você pode ter o que quiser, mas a lacuna, o buraco negro dentro do indivíduo não vai ser preenchido por nada, só vai ser preenchido com a presença do glorioso Espírito Santo. Quer um conselho? Quer? Corre para Jesus hoje. Quer um conselho? Corre para os braços do papai, porque Ele está te esperando, Ele está te aguardando. Ele tem um manual. Ei, Ele sabe quanto fio de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe o seu CPF. Ele sabe o seu RG. Ele sabe o tipo sanguíneo que você tem. Ele sabe quantos litros de sangue tem no seu corpo exato. Ele sabe quantos quilos você tem. Ele sabe o número que você calça. Ele sabe a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, quantos dentes exatos tem na sua boca, se você tirou, se você não tirou. Ele sabe a hora que você acorda. Ele sabe quando você sonha. Ele sabe a hora que você vai dormir. Ele sabe quem é seu pai. Ele sabe quem é sua mãe. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe aonde você dorme. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você fala. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Ele tem um manual de cada um. Ah, tá aqui, ó. Você precisa disso. É Ele que vai te dar. Caso contrário, vai ficar sofrendo aí, com as crises, com a depressão, com a ansiedade, com o estresse. Eu paro por aqui. Ei, tudo isso, simples. Ausência de Deus. Ausência de Deus. Amém. Quarta-feira eu continuo e nós vamos falar o que leva à síndrome do pânico. Suas possíveis causas, nós vamos falar. Nós vamos falar também
doença não é sinônimo de pecado. E nós vamos falar o perigo da falta de tratamento. Ok? E depois tem mais. Vamos falar sobre tratamento da síndrome do pânico. Avaliação médica é necessária, sim. A terapia é indispensável. E a necessidade de uma conduta ideal. Então, todas as quarta-feiras, nós vamos estar falando desse assunto até esgotar. Um comentário aqui do nosso irmão Edson, e digno-se de passagem, é meu primo. Verdade, pastor. O povo está mais preocupado com o mundo do que a vontade de Jesus. Exatamente isso, Edson. Exatamente isso, Edson. A vida alheia da pessoa é mais mais prazerosa, o mundo é mais prazeroso do que a vontade de Jesus. Ok? Então, não dá mais tempo. Nós estamos chegando ao nosso fim do culto de ensino. E eu quero aproveitar essa oportunidade, se você está nos assistindo e queira contribuir com essa obra, nós temos aí no seu visor esquerdo um QR Code. Esse QR Code você pode contribuir ou doar a sua oferta, o seu dízimo até mesmo, e nós disponibilizamos algumas formas de pagamento. Você pode fazer pagamento via cartão ou via boleto. A opção é sua. Entre no QR Code, preencha o cadastro e vê a opção que você quer ofertar e dizimar a obra do Senhor. Faça isso e com certeza Deus estará te abençoando. Amém? Os irmãos que aqui trouxeram a sua oferta, pode depositar na salva, em nome do Senhor Jesus. Se você trouxe o seu dízimo, também faça isso, contribua para a obra do Senhor. E você, se estiver online e quiser ofertar aí pelo QR Code, fica à vontade para você abençoar a obra do Senhor. Amados, nós vamos falar os nossos avisos, as nossas programações, e você acompanha aí, marque aí, marque aí, para você ficar ligadinho na nossa programação. Nós vamos voltar a essa casa, e através dessa plataforma também, no sábado, dia 11, a partir das 15 horas. Sábado, dia 11, a partir das 15 horas, temos o Sábado da Benção. As irmãs aqui do ciclo de oração, a sua irmã Ilma, a pastora Soraya, estarão aqui promovendo o Sábado da Benção. Estará pregando a palavra a pastora Fran, acho que é isso, Franciele, e também louvando a Deus a cantora Gabriele. E vai ser uma tarde muito abençoada, ok? Então, você não pode perder. As irmãs que quiserem vir, venham, obedecendo as normas estabelecidas, e vai ser uma bênção. No domingo também nós vamos voltar a essa casa, dessa feita, para falar sobre a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, esse trimestre, está uma bênção. E domingo agora nós vamos falar adversidades que geram oportunidades. Você é do tipo daquele que chora, ou do tipo daquele que vai vender o lenço? Pegou? E aí? É uma adversidade.
mas eu vou gerar isso em uma oportunidade. Então, domingo, 9 horas da manhã, imperdível, a nossa escola bíblica dominical. E lembrando aqui que os irmãos podem vir na escola bíblica dominical. Por quê? Porque a nossa igreja, graças a Deus, ela tem as suas repartições. Então, cada aluno na sua respectiva classe, cumprindo também todas as exigência estabelecida pelo decreto. Nós não estamos fazendo de forma leviana ou irresponsável. Não. Tudo aqui é com responsabilidade. Se você quiser vir à nossa igreja, a nossa igreja tem álcool gel disponível, tem o distanciamento necessário, tem o medidor de temperatura, tem tudo isso e muito mais. Então, pode vir, fique tranquilo, que além de tudo isso aqui, além da máscara, Deus vai guardar você que entrar dentro dessa casa. Então não fique com medo não, viu, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Então domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, um culto, às 18 horas, nós vamos iniciar o nosso culto no domingo, às 18 horas. Ok? Vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos. Meu grande abraço aos irmãos que ficaram aí ligadinhos com a gente. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade ímpar e exclusiva de estarmos aqui na tua casa aprendendo a sua palavra. Que essa palavra possa alcançar corações e repreender todo medo, todo mal. E que o nome do Senhor venha a ser, mais uma vez e perpetuamente adorado e glorificado. É assim que oramos, é assim que pedimos, cremos no nome de Jesus. A bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, as doces e ricas consolação do Espírito Santo, permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos os presentes digam amém. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.